Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos a algumas dicas para a nossa avaliação de 40 pontos. Na verdade, é uma breve revisão e, ao mesmo tempo, algumas dicas por aqueles nomes, nomenclaturas, né, que às vezes não são muito familiarizados, né, para vocês ficarem atentos. Mas desde já eu digo que a avaliação não está difícil, tá? De 40 pontos vai ser realizada no Avalia, essa educação musical. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu gosto de gravar com antecedência, porque aí se vocês tiverem dúvidas é mais fácil para a gente estar ajudando vocês aí no que for possível. A unidade 1, a gente vai fazer algumas questões, como sempre, vocês sabem, é um banco de questões e um sorteio. Então, às vezes, o que cai para um pode não cair para o outro. Falar, não, mas a professora fez, eu dar uma lida lá nas políticas públicas, para que se não caiu? Então, a gente vai dar dicas de uma forma geral, pelo banco de questões que eu coloquei. Mas pode ser que muita coisa que a gente vai ver aqui não caia na avaliação. Então, vamos lá. As políticas públicas, se cair, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, ficassem um pouquinho atento com relação às terminologias. Para alguns é muito fácil, porque já mexem com educação inclusiva, e para outras pessoas nunca viram falar. Então, por exemplo, se cair AEE, no enunciado, eu falo mais por uma questão de interpretação mesmo. O que quer dizer AE? Atendimento Educacional Especializado. Então, segundo o texto da política de educação especial, na perspectiva inclusiva, tal. EPAE são estudantes público-alvo da educação especial. Às vezes a gente coloca sigla em algumas coisas para facilitar, para não ficar um nome deste tamanho, né? O atendimento educacional especializado, ele deve ser oferecido obrigatoriamente pelas redes de ensino. E ele é facultativo para o estudante. Núbia, você desliga o áudio, fazendo favor? Bora? Vai dar 7h30. Acho que ela não ouviu, coitada. Desculpa, viu? Só para não dar eco aqui. Então, continuando, o atendimento educacional especializado, ele é oferecido obrigatoriamente pelas redes de ensino, certo? Mas ele é facultativo para o estudante. É bom a gente enfatizar isso. Por quê? Você tem lá que oferecer um atendimento, porque é um direito do aluno. Mas a obrigatoriedade não é. Se a família não quiser fazer, ela não é obrigatória, tá? A frequência, é um direito do aluno, tá, gente? Não só do atendimento educacional especializado para o caso de inclusão. Qualquer aluno. Vamos supor que tem um aluno lá que está com uma dificuldade muito grande, está com um problema de falecimento na família, e ele mudou totalmente o comportamento. É um caso atípico, daquela criança, daquele momento, e ele precisa de um atendimento educacional especializado. É direito. Tá? Às vezes as pessoas não sabem, mas é direito a qualquer aluno, não só no caso de inclusão. Caso fosse obrigatório, o que a gente poderia pensar? Que, então, é uma ação discriminatória. Eu estou obrigando só porque ele é um aluno especial. E eu não estou obrigando o outro aluno que dá problema de comportamento a frequentar. Então, é por isso que ele é facultativo. Tá? É claro que se a família puder, é muito bom, para o desenvolvimento do aluno, é muito bom para que melhore as dificuldades, tanto dos profissionais que estão lidando com aquela situação, como também da própria família. Mas obrigatório não pode ser, tá? Senão deixaria de ser inclusivo. Mas é também a todos os estudantes público-alvo da educação especial esse direito. E dos não também. Vocês vão também dar uma olhadinha no conceito referente à deficiência mental, porque sempre tem uma confusãozinha. A gente fez isso em aula anterior, Mas só relembrando, a deficiência mental é um quadro psicopatológico que diz respeito às funções cognitivas. Então, tanto os outros aspectos estruturais quanto também instrumentais pode ser alterado. O que caracteriza, no caso da deficiência mental, são as defasagens e também as alterações nas estruturas mentais para o conhecimento. E a delimitação e compreensão dessas dificuldades pode ser feita a partir de diferentes olhares, os quais trarão consequências distintas à prática dos que se dedicam ao trabalho com as mesmas. Tá? E no guia de estudos tem, com mais calma vocês podem ler também. E é importante que vocês tenham aberto, de preferência, o decreto 5.296/2004, porque ele fala alguns artigos que são específicos do portador de deficiência. E é claro que a gente não colocaria uma questão dessa se não fosse de consulta, gente? No caso, vocês vão fazer online, porque são questões
teóricas específicas de artigo. Então, a gente não tem que decorar, a gente tem que conhecer as leis. Então, é legal que você tenha, de preferência, o documento já aberto, talvez o PDF dessa aula, tá? Tudo já pronto, porque apareceu a questão para você não perder muito tempo na pesquisa. Então, o artigo 4º fala que é considerado pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias. Então, a gente viu que tem as deficiências físicas, que pode ser uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo, acarretando o comprometimento da função física. Então, a gente tem vários nomes com I aí, né? Tetraparesia, tetraplegia, triplegia, eu nem vou decorar isso, nem quero que vocês decorem, é só para a gente conhecer a função aí da lei nessas situações, tá? Membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldade de desempenho de função. Então, se a minha dificuldade não tem a relação, né, apenas estético, beleza, ela não tem a ver com a função cognitiva ou motora, então não é considerada deficiência, certo? Depois fala da deficiência auditiva. A gente sabe que tem os decibéis específicos para considerar se é uma surdez mais leve, se ela é moderada, se ela é acentuada, se ela é severa, profunda. Então, aí também tem, né, na lei, falando sobre isso. E a deficiência visual, que é o quê? Acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20, que é a tabela também, que é uma tabela específica, já fixa, não é necessário decorar, né? Tá na lei, ou ocorrência simultânea de ambas as situações. A deficiência física, ela pode ser uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo, acarretando o comprometimento da função física, apresentando sob a forma de... Aí vem aquele monte de nome de novo, né? Paraplegia, paraparesia, monoplegia, não vou falar todos. Membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas, as que não produzem dificuldade. Tá? Então, eu enfatizei bastante para que vocês possam ter isso em mãos. Aqui de novo, né, os decibéis, né, onde que está no decreto, por exemplo, aqui 5.296 de 2004, a deficiência visual também, né, o mesmo decreto. A deficiência mental é o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidade adaptativa. Então, a dificuldade, né, da adaptação, seja ela de comunicação, como cuidado pessoal, habilidade social, utilização da comunidade, utilização dos recursos, saúde e segurança, habilidade acadêmica, lazer, trabalho, deficiência múltipla, né? O que é deficiência múltipla? No caso, ela pode ter uma deficiência mental e pode ter mais de uma. Então, a gente considera como deficiência múltipla, que é uma associação de 2 ou mais deficiências. Então, por exemplo, tem uma leve surdez e tem uma deficiência motora, já é considerado deficiência múltipla, tá? A partir de 2, a gente pode considerar isso. No caso, né, da terminologia. Deficiência múltipla é a associação de 2 ou mais tipos de deficiências diferentes. Agora, o termo condutas típicas, ele abrange uma diversidade grande de leituras diagnósticas, impossibilitando que sejam discriminados alguns importantes pontos de referência a cada uma. E tanto crianças com quadros graves de neurose, quanto psicóticas ou os autistas, eles podem sim ser considerados como portadores de condutas típicas, tá? Com relação só voltando aqui, né, das condutas típicas, depois, para quem esqueceu a terminologia, só dá uma olhada no guia aí, tá mais específico, um pouco mais detalhado. A unidade 2, que é a musicografia Braille, né, como eu disse para vocês, é um pouquinho mais difícil, quem fez o ciclo 3 viu que é uma atividade um pouco mais, né, não daria para decorar, para fazer uma prova, né, menos que a gente usasse isso com uma frequência maior. Então, se cair alguma coisa da musicografia Braille, vai ser coisa muito simples, tipo a combinação dos pontos, como a gente já viu, né, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, qual que é o número? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né, que a gente viu como que é feita essa leitura. Então, se perguntar alguma coisa na avaliação, vai ser alguma coisa simples nesse sentido, tá? Como que é a localização dos pontos, né? No caso, são 6, da esquerda para a direita, assim como a gente tem a escrita tradicional, que cada combinação em relevo, né, geralmente
determina a letra ou um sinal de pontuação ou um símbolo musical específico, mas fiquem tranquilos que não vai cair, tipo assim, os números tal, 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 é qual símbolo? É o ritornelo, é a clave de sol, é o compasso 2/4. Não vai cair. Porque isso demanda um pouco mais de pesquisa, é uma atividade um pouco mais complexa, então, nesse sentido, não vai ter nenhuma questão, tá? Com relação à unidade 3 do nosso guia, vocês vão focar nos educadores e educação inclusiva, os caminhos e os desafios para o professor, né? E a psicomotricidade e a educação musical. Não de decorar, né, gente? Mas se vocês observarem no guia, a gente tem algumas atividades práticas, alguns caminhos, algumas dicas que a Viviane Louro coloca no seu livro, que foi muitas vezes mencionado no guia, é a nossa principal referência. Ela fala da importância de você adaptar certas atividades práticas para que você consiga atingir, né, o aluno, para que ele consiga participar de uma forma bem natural, com todo mundo, não parecendo que você teve que modificar a atividade em função dele. Não, até porque a parte pedagógica, quanto mais a gente conseguir fazer isso, maior a qualidade das nossas aulas, certo? E as questões discursivas, né? Então, ficar bem atento, vocês sabem que elas têm uma pontuação bem considerável, e às vezes no nervosismo, no cansaço, né? Dependendo do horário que está fazendo a avaliação, a pessoa não vai tão bem no objetivo, então não deixe em branco as questões discursivas, tá? Atentem para o enunciado, observar, verificar se a atividade descrita tem um caráter inclusivo. Então, por exemplo, eu coloco uma atividade lá e falo assim: como você trabalharia tal conceito musical numa aula inclusiva? Aí a pessoa vai e faz uma aula super interessante, mas esquece de colocar como ela faria para que aquela inclusão realmente acontecesse. Então, se eu estou falando da deficiência visual, eu posso vendar a aula os olhos dos participantes, não é mesmo? Se eu estou fazendo alguma coisa com relação auditiva, eu posso dificultar para que todos os alunos igualmente possam não ouvir tão bem aquela determinada atividade, para que possa parecer que todo mundo está na mesma condição, tá? Então, na hora de elaborar alguma coisa, pensem se realmente aquilo está sendo inclusivo, e se está inclusivo, de que maneira, né? De que forma eu posso melhorar as atividades para realmente ela ser inclusiva? Prestar atenção na descrição, né? Não colocar uma coisa que, de repente, é mais difícil de interpretar, colocar um passo a passo mais bem definido, né? Vocês sabem mais ou menos aí como são as nossas questões discursivas. Se tiver um quadro comparativo, né, lê mesmo o que um está falando, o que o outro está falando, para a gente chegar a uma conclusão, para colocar o que eu realmente acho daquela questão, ou o que eu entendo que seria melhor uma escola melhorar naquele sentido. Tá joia? Então, pessoal, as questões elas vão estar mais ou menos dessa forma, tá? Como é um banco de sorteio, né, aí claro que às vezes não cai tudo que eu estou falando aqui, mas ficar atento aí com as dicas com relação às leis, principalmente para não gastar muito tempo para ficar pesquisando, tá? Então, o nosso guia, né, vocês já sabem que as unidades 1, 2 e 3, né, depois as duas últimas são referente a de 18 pontos, então ela está focada nessas 3 primeiras unidades, e eu até já mencionei quais são os pontos principais que vocês devem terminologias e tudo, né, para facilitar aí para vocês a pesquisa. Não precisam estudar sobre o Muse Braille, sobre a musicografia Braille, como eu disse, apenas entender aquela logística já explicada em aulas anteriores de como que funciona essa leitura para que você possa fazer uma boa avaliação, ok? Bom, pessoal, então aí as dicas. Eu vou pausar a gravação, porque às vezes alguém quer fazer alguma pergunta e não quer que fique gravada. No mais, eu desejo a todos, né, uma boa sorte, que vocês possam escolher um momento aí que vocês estão bem tranquilos, tá? Que essas disciplinas exigem um pouco de interpretação, às vezes, né, na questão, e tomar muito cuidado com as discursivas, tá bom? Boa sorte para vocês, e qualquer coisa que vocês vão ler aí de conteúdo, e ficar uma dúvida, ficar um resquício aí de não entender, a gente está à disposição, tá joia? Um abraço e até a próxima!